Extraordinário, né? Porque só na comunhão em Cristo é possível ouvir um palmeirense falar tanta palmeirice. Muito bem. Como o Júnior falou, eu tenho sido convidado para pregar em vários lugares, em várias ocasiões. E esse não é o primeiro ano que eu tenho o privilégio de trazer uma lição. Mas este é, de fato, o mais feliz de todos. Eu estou muito contente pelo privilégio de ver tantos irmãos aqui e pelo privilégio da mensagem que eu vou trazer falando sobre a função de pai. E eu vou deixar um quezinho no ar e eu vou explicar o motivo da minha alegria no final. Combinado? Muito bem, vamos lá. O texto base dessa mensagem, da mensagem, não do Enos como um todo, mas da mensagem, está lá em Gênesis capítulo 18, verso 19, onde o Senhor diz a Abraão: porque eu te escolhi para que ordenes aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Nós já vamos encontrar eco para essa leitura. Nós estamos com um problema de configuração aqui, né? Está um pouquinho lá, mas lá em cima está Enos, segundo semestre de 2017, esse é o segundo Enos do ano. O texto base que já foi lido pelos irmãos, eu queria só destacar, eu acho que é aqui. Queria só destacar a parte aqui, né? Cada parte realiza a sua função. Diante desse pensamento que deve ter conduzido o coração dos irmãos para organizar o encontro de hoje, nós já ouvimos uma mensagem onde cada um de nós tem um papel a desempenhar na função de servo de Deus, dentro da igreja, como obreiros, como família de Deus, como salvos. A segunda palestra nos trouxe um outro aspecto, uma outra dimensão dessa condição funcional, que é o aspecto de nós como maridos. Temos alguns aqui que não são casados, e temos alguns que não sendo casados, espero, não tenham filhos, e que talvez encontrem alguma relevância, especialmente para essa mensagem de filhos. Mas eu gostaria de pedir a você que não tem filhos e que não é casado, para que abra o seu coração, que seja para um olhar mais adiante, porque o futuro vem, ou que seja para um outro viés das aplicações dos princípios que nós vamos falar, que são cabíveis não só para maridos e pais e servos, mas para cada discípulo de Cristo. Coube a mim o privilégio de falar sobre a função de pai. É um privilégio e uma responsabilidade muito grande. E eu só encontro duas maneiras de falar sobre esse assunto com alguma propriedade. A primeira, apresentando alguns princípios bíblicos. Eu digo alguns porque no tempo que nós temos aqui é impossível tratar de todos eles, combinado? E a outra é através de exemplos reais que eu gostaria de apresentar para vocês, a minha família. Eu vou falar de alguns princípios bíblicos e como é que alguns desses princípios têm tido efeito na minha vida e na vida da minha família. Não quero que você sinta isso como um ar de orgulho, soberba, mas de alegria no coração, porque eu partilho isso com vocês hoje com muita alegria. Eu partilho com vocês com toda a humildade de dizer que houve durante estes anos, como pai, como marido, muitos tropeços, mas Deus tem sido bondoso comigo e com a minha família,
de forma que nós podemos aprender com os tropeços e voltar para Deus todas as vezes, né? Então, olhe para mim com um pouquinho de simpatia hoje, mesmo que você tenha achado talvez uma certa pretensão no que eu disse agora há pouco. Por favor, considere o que eu estou pedindo, por favor. Então vamos lá. Quero apresentar para vocês minha família. Não sei se dá para ver bem aí. Essa foto, lógico, não é tão recente. Minha esposa Valdirene, minha filha mais velha Rebeca e Isabela. Essa foto, por outro lado, tem 2 semanas. 2 ou 3 semanas. Alguns de vocês estiveram lá nessa foto, né? Então, Rebeca... bom, vou começar pela primeira dama, né? Valdirene e eu estamos casados há 26 anos. Se Deus quiser, completamos agora em dezembro. 26 anos. Nós temos 2 filhas. Rebeca, que não é a mais alta. Rebeca tem 22 anos. Rebeca é uma moça excelente. Ela é universitária, está terminando neste mês o curso de enfermagem na USP. Já está terminando um curso em vias de ingressar numa pós-graduação na USP mesmo, na área de enfermagem pediátrica. E tem sido uma bênção de Deus para nós, né? Alguns de vocês que têm um vínculo maior com o acampamento, de certo conhecem ela, né, Marcelo? Isabela é a minha caçulinha. De caçulinha só tem o Inha, né? Porque ela já é maior do que nós 4. Isabela fez 15 anos. Isabela é uma bênção de Deus. Isabela é uma jovem muito sensível, muito inteligente, gosta de música e é uma boa filha. Não tenho problemas de disciplina em casa. Não tenho nenhum problema de disciplina, nem com uma, nem com a outra. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Sobre a minha relação com essas 2 meninas. Opa, voltei aqui. Queria falar de alguns princípios bíblicos que envolvem a relação paterna. Primeiro princípio vai ser pai? Nós temos o Duda. Cadê o Duda? Paulo Duda. Tá ali. Vai ser pai? Já é pai? Tenho. Já nasceu, neném? Então, se você vai ser pai, ou se você vai se casar, habitue-se a orar. Entenda que a vida de pai exige oração constante. Não é só pai de menina. O pai precisa orar. E eu vou justificar isso. Dá uma olhadinha comigo nesse texto. Juízes, capítulo 13, versículo 8. A história é o princípio da história de Sansão. O pai dele, Manoá, sabendo da gravidez da sua esposa, ele ora ao Senhor dizendo, então orou Manoá ao Senhor e disse, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Essa é uma oração legítima. Que Deus possa nos ensinar como educar nossos filhos. Que Deus possa nos ensinar o que é ser pai. Que Deus possa nos ensinar todos os dias a cuidar da nossa família, a desempenhar o papel de marido, a proteger nossas esposas, a prover o alimento dentro de casa, a trazer para o nosso lar a paz e a tranquilidade necessária para o desenvolvimento de uma família saudável para a glória de Deus. Então a vida de pai começa antes do nascimento do filho, pedindo a Deus para que essa criança venha com saúde. Todos nós dizemos isso, né? Sim. Nós dizemos para que o importante é que venha com saúde. A gente cansa de ouvir frases desse tipo, mas nós precisamos dizer isso para Deus. Senhor, abençoa para que o nosso filho,
o filho que está para nascer venha com saúde. E que se for da tua vontade, Pai, que essa criança não venha com saúde, que o Senhor me dê força, que o Senhor me dê uma natureza humilde para admitir, para viver debaixo da decisão do Senhor, porque a tua vontade é soberana, Senhor. Mas não termina aí. Não termina aí. Precisamos orar pelos nossos filhos, como Jó orou. Jó tinha uma preocupação grande. Os filhos nós, quando começamos a ler o livro de Jó, vemos que os filhos dele são adultos. E os filhos do Jó, adultos, ele continuava orando para consagrar os seus filhos ao Senhor, porque pode ser que eles tenham sido negligentes no seu enlevo, no seu zelo nas coisas de Deus. Então, do momento em que nasce nossa criança, do momento em que os nossos filhos começam a caminhar, nós precisamos orar a Deus para que nos dê sabedoria para ensiná-los a caminhar na presença do Senhor e que nos dê força, firmeza de caráter, hombridade, zelo na palavra de Deus, para que possamos conduzi-los de forma que os nossos filhos, ao crescerem, não se desviem pela vontade de Deus, que eles possam manter o seu zelo pela vontade de Deus, né? Então, a vida de oração com o nascimento de um filho só deve intensificar-se. Eu não estou dizendo que você não ora. Eu só estou dizendo que você deve realmente ter uma preocupação sincera em orar todos os dias pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelo seu filho, pela sua filha. Não espera o seu filho ter um problema, não importa que problema. Não importa, seja um problema de bullying na escola, seja um problema de saúde, ou qualquer outro problema. Não espere o seu filho ter um problema para começar a orar por ele. Habitue-se a abençoar o seu filho, a sua filha, todos os dias. Abençoe, não é? Abençoe o seu filho todos os dias. Não estou falando do ritual de esperar que o filho se dirija a você e diga, benção, pai. Não, nada disso. Abençoa na sua oração, de manhã cedo, quando você se colocar diante de Deus. Ore a Deus por aquele dia, ore pelo seu lar, ore pela sua esposa, mas ore pelos seus filhos hoje. Ore pela vida dos seus filhos. Ore pelo futuro do seu filho. Ore pelo futuro da sua filha. Ore pela escola que eles vão estudar. Ore pela carreira que ele vai desempenhar, seja como médico, advogado, dentista, ou chaveiro, ou motorista de ônibus. Ore para que essa criança cresça, sobretudo, no temor e no zelo do Senhor. Ore. Esse é o primeiro princípio. Do dia em que as minhas meninas nasceram, eu tenho orado pela vida delas. Todos os dias, inclusive hoje. Tem sido uma preocupação constante minha apresentar diante de Deus a vida delas em oração. E mesmo que às vezes algumas coisas na minha vida pessoal possam não ir muito bem, eu posso dizer com toda a alegria que eu tenho no coração que essa oração Deus tem ouvido, porque Ele tem cuidado das minhas meninas. A própria conquista da Rebeca tem 22 anos de idade e está se formando na mais importante universidade da América Latina, com 22 anos de idade. Isso para mim é uma grande conquista. Ela tem, nesses 4 anos de curso, ela tem conquistado respeito dos professores, ela tem conquistado o respeito dos colegas, tem conquistado prêmios nos trabalhos científicos que ela tem desenvolvido, e ela tem morado sozinha. Ela mora no campus da faculdade. E eu vou dizer para vocês estão assustados com ideologia de gênero? Vocês estão assustados com a progressão das drogas na porta das escolas? Vocês não sabem o que é aquilo.
Você anda naquele campus, nos dormitórios, e você se assusta com a torpeza. Você se assusta com a dimensão da podridão que há naquele lugar. Jovens de 20 e poucos anos, com as vidas destruídas. Bicho grilo. Gente drogada, capaz de te dar um abraço no corredor sem saber quem você é, só porque está alegre com alguma coisinha que acabou de usar. Não tem nada de errado dar um abraço em quem você não conhece. Só estou ilustrando isso. Bicho grilo. E dou graças a Deus, porque ao mesmo tempo que nesses 4 anos minha filha tem vivido naquele ambiente, e nós temos visto outros jovens na mesma situação, naquele campus e em outros campos, que têm se afastado de Deus. Mas a minha menina, graças a Deus, tem continuado firme no Senhor. E eu louvo a Deus por causa disso. Eu louvo a Deus porque ela continua amando a Deus, como nós temos ensinado em casa. Segundo princípio, transmita o que você tem. Transmita para os seus filhos aquilo que você tem. Queria voltar para aquele texto inicial, mas antes dele eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo lá em 1 Crônicas, capítulo 22. Davi está velho, está nos seus últimos dias, e ele está tomando as providências para transferir o reino para o seu filho Salomão. Salomão vai herdar tudo. Vai herdar a casa real, vai herdar o reino de Israel, vai herdar o ofício de rei. Ele é o herdeiro de Davi. E Davi vai transferir para Salomão algumas incumbências, algumas obrigações. Vai dar a Salomão algumas orientações sobre como governar o país. Mas ele chama Salomão para uma conversa de pé de ouvido e diz: filho, eu quero que você construa um templo para o Senhor. Mas ele não transfere a tarefa. Quer ver como é que ele faz isso? Ele diz: filho, meu filho, eu tinha no coração o propósito. Ele não transfere uma tarefa. Ele transfere uma vocação. Ele não transfere uma tarefa. Ele transfere amor por alguma coisa. Ele não transfere uma tarefa. Ele transfere paixão. Ele não transfere uma tarefa. Ele transfere todo o seu zelo. E se Salomão tropeçar no meio do caminho, ele vai tropeçar pequeno, porque Davi não só transferiu para ele todo esse zelo, mas Davi tomou todas as providências, reunindo material de qualidade, todos os artífices, todos os artistas, todos os cuidados, as mulheres que trabalhavam com costura, as peças de escultura, os escultores, a madeira, as pedras, o ouro, a prata, tudo que havia de necessidade para se construir um templo digno. É difícil dizer essa palavra, porque Deus é muito grande. Deus é tão grande, tão poderoso, e Davi tem essa consciência. Davi tem consciência de que Deus não habita em templos humanos, em templos feitos pelo homem. E ele sabe que nem todo o ouro do mundo, nem todas as pedras preciosas do mundo são dignas de construir um templo para Deus habitar. Davi tem essa consciência. Então Davi, ele pede ao seu filho para construir um templo dentro daquela possibilidade, dentro daquilo que é real, utilizando-se dos melhores materiais e dos melhores artistas de Israel e do mundo para construir algo grandioso para Deus. Ele sabe que jamais será grandioso para poder ser digno da habitação de Deus, mas ele quer entregar para Deus o melhor, e ele transfere este sentimento, esta sensação, ele transfere
esta paixão para o seu filho. Ele diz: filho, meu filho, eu tinha no coração um propósito. Você não transfere uma tarefa dessa maneira. O sapateiro não vai ensinar o filho a fazer um sapato dizendo: eu tinha um propósito de ser sapateiro, eu era sapateiro. Então ele está dizendo: filho, eu tinha um propósito no coração. No meu coração havia o desejo de agradar a Deus com tudo o que sou. E eu transfiro isso para você. Agrada a Deus da forma como eu estou te ensinando, meu filho querido. Entrega para o teu filho o que você tem. E se você tem zelo pela palavra de Deus, entrega este zelo para o teu filho. Se você tem zelo pela casa de Deus, pela obra de Deus, por ser servo de Deus, ensina o teu filho desde pequeno a zelar pela obra de Deus, pela casa de Deus, pela família de Deus. Ensina o seu filho a amar a igreja. E de novo eu preciso fazer aqui uma consideração. Quando eu estou falando na igreja, estou falando isso aqui. Ensina seu filho a valorizar isso daqui, a comunhão, porque nós somos família de Deus, e o seu filho é família de Deus. Compartilha com seu filho o que você tem. Compartilha com seu filho aquilo que é mais precioso para você, né? Hoje não existe mais muito aquilo de filho de peixinho, peixinho é, no sentido de transferir uma profissão. O filho do escultor vai virar escultor, o filho do marceneiro vai virar marceneiro. Não tem mais isso. Mas quando nós falamos da nossa vocação para adorar a Deus, ensine o seu filho, a sua filha, a amar a Deus da forma como você ama. Agora precisa fazer uma ponderação nessa questão, porque eu só posso, né? Como é que nós dissemos lá? Transmitir o que eu tenho. Transmissão é um termo legal, né? Legal no sentido jurídico, né? Então quando você deixa uma herança para o seu filho, um legado, então você transmite isso por um documento competente, que é o testamento, né? Então você transmite para o seu filho os seus bens mais preciosos, e você só vai transmitir o que tem. Acho que você já entendeu o que eu quero dizer. Se você não ama a Deus, se você não ama a igreja, se você não ama a palavra, se você não ama o serviço do Senhor, você não tem o que transferir. Você só pode transferir para os seus filhos zelo se você tiver zelo. Seu filho não vai aprender a ser zeloso com a casa de Deus só porque você diz. Uma coisa que você vai aprender desde logo, ou que você provavelmente já aprendeu desde muito cedo com seus filhos, é que em casa não funciona aquela história do faça o que eu falo, não faça o que eu faço, né? Então, você transfere aquilo que você tem. Se o seu filho aprende, se o seu filho entende que a igreja é importante para você, ele vai crescer valorizando a igreja. Se ele acha que para você a igreja tanto faz, quando você fala para ele vamos para a igreja, bom, para ele tanto faz também. Eu queria mostrar para vocês algumas fotos da minha família. Essa foto aqui, eu sei que a foto não é boa, mas ela é antiga. Você está vendo lá no fundo que eu estou segurando? Essa é a Rebeca. Minhas filhas tinham total liberdade na igreja. Qualquer criança tinha total liberdade na igreja. Nós criamos um ambiente na igreja para que as crianças crescessem gostando do ambiente. E uma das coisas que aconteceu com a Rebeca era que, nessa ocasião, isso aconteceu acho que duas vezes a vida toda. Eu estava pregando e ela ouvia minha voz lá no fundo, onde ela estava com a mãe, e ela ficou agitada querendo ir para onde eu estava. E eu sinalizei para a mãe para deixar, a menina veio para onde eu estava, e eu terminei o sermão com ela no colo. Isso
Isso aconteceu 2 vezes. Nunca mais aconteceu. De novo, isso aconteceu com a Isabela. Alguém... cadê o Teodoro? Você conhece esse prédio aqui, Teodoro? Sim. Onde que é isso daí? É lá no Ipiranga. Eu estava pregando num seminário lá na igreja do Ipiranga, e a Isabela estava tão à vontade, e aí ela veio para o meu colo, e eu fiquei 3 ou 4 minutos com ela no colo. Ela pediu para descer, e ela nunca mais fez isso. Então assim, né, você fica constrangido, repreende, briga, bate, fala, não, você não vai, é hora de usar a varinha. Alguém vai dizer assim para mim, não, varinha é um artifício permitido pela palavra de Deus. É verdade, mas não é regra, é exceção. Nós precisamos criar os nossos filhos com amor e não com terror. Nós precisamos educar nossas crianças. Uma criança que começa a ir para a igreja e que começa a ficar aterrorizada com o ambiente da igreja, porque toda vez que ela vai para a igreja ela apanha, ela vai crescer gostando da igreja? Deixa eu mostrar mais uma foto para vocês. Essa foto aqui, não sei se vocês conseguem ver, tem uma porção de crianças aqui. Aqui a Rebeca. Aqui a Rebeca e aqui a Isabela. Aqui a Rebeca, aqui, ó. Né? Aqui a Isabela. Olha a cara delas. Essa era a sensação que nós cultivamos nas crianças na igreja. Deixa eu mostrar mais uma. Olha a cara da Isabela na igreja. Ó, pra você não, mesmo se você não conhece a igreja, tá vendo a placa da igreja aqui, ó? Este era o jardim da igreja. Olha a cara de sapeca dela. Nós ensinamos nossas crianças a amar o tempo que elas passam conosco na igreja. Elas têm satisfação, mesmo que seja por uma balinha. Nós ensinamos as crianças a gostar da igreja. E sabe, deixa eu contar uma coisa para vocês. As duas, tanto a Rebeca quanto a Isabela, já serviram como professoras da escola dominical. E são professoras excelentes, não é, Marcelo? Isabela tem 15 anos de idade. Ela consegue fazer uma turma de crianças de 3, 4, 5 anos de idade ficar quieta, como a gente nunca imaginou que um adulto poderia. Ela tem talento, ela tem prazer, ela tem satisfação de fazer isso na igreja. Isabela é uma bênção. Rebeca agora, no último semestre da faculdade, você imagina como é que está a cabeça dela fazendo o TCC e na migração da faculdade para pós. Mas Rebeca também, ensinando as crianças, é uma bênção também. Outro princípio bíblico, assim, voltando lá para o texto, aqui nós temos as duas, né? Opa, desculpa, acho que foi demais. Rebeca e Isabela aqui no prédio do Ipiranga. E aqui também, eu do lado delas, no prédio do Ipiranga. Essa foto aqui, para mim, representa tudo que eu estou falando para vocês. Val e eu fomos diretores de temporada no acampamento. E embora a Isabela tenha ido como acampante, a família inteira trabalhou no acampamento durante esse período, né? E Rebeca tem sido muito utilizada pelos irmãos como monitora do acampamento, porque ela tem sido bênção para outras famílias também. E agora a Isabela, com 15 anos, também começa a procurar servir como monitora do acampamento. Mais um. Eu acho que eu pulei um texto aqui. Eu acho que... Bom, acho que não está lá, mas...
Nós somos chamados para disciplinar nossos filhos. Ensina ao teu filho o caminho que deve andar, para que quando crescer não se desvie dele. Todos nós conhecemos esse texto, não é? Agora, o texto que eu escolhi lá na frente, do Senhor falando com Abraão, eu te escolhi para que ordene a seus filhos, para que guardem o caminho do Senhor. Essa expressão, ela vale para Abraão, vale para Pedro, vale para Marcos, vale para Santana, vale para Fernando, vale para Luiz, vale para todos nós. Paternidade, ser pai, é um grande privilégio, mas é também uma grande responsabilidade. Nós somos chamados para conduzir os nossos filhos no caminho do Senhor. É uma grande bênção. Olha, eu tenho 4 momentos na minha vida que eu me lembro de ter me emocionado mais do que em todos os outros momentos da minha vida. Foi no dia em que eu casei, no dia em que as minhas 2 filhas nasceram, no dia em que eu batizei a minha mãe e no dia em que eu preguei no sepultamento do meu pai. Foram 4 ocasiões de grande emoção. Ver um filho nascer é algo extraordinário, né? Eu tive o privilégio de ver a Rebeca nascer, literalmente, de estar com a minha esposa na hora do nascimento da minha filha. É um privilégio, mas é uma grande responsabilidade, porque agora eu começo a pedir a Deus que me ensine como ser um bom pai, como criar esta criança no caminho do Senhor. Andar no caminho do Senhor já não é brincadeira. Alguém estava falando agora há pouquinho, é mais fácil andar torto, né? Foi o Paulo Duda que falou isso, não foi? Acho que foi. É mais fácil andar torto. Agora, se é difícil andar no caminho do Senhor, perseverar durante tantos anos no caminho do Senhor, que diga perseverar tantos anos no caminho do Senhor, trazendo a reboque um punhado de filhos, e pedindo a Deus que nenhum se perca, pedindo a Deus que todos eles acompanhem. Eu te escolhi para que ordene aos seus filhos que guardem o caminho do Senhor. Personifica isso. Personifica essa expressão. O Senhor está dizendo para Abraão, e agora você pode personificar isso e dizer para você mesmo: o Senhor me escolheu para que eu conduza os meus filhos de forma que eles guardem o caminho do Senhor. E como é que se faz isso? É com disciplina, é com correção, é com exortação, é com ensino, é ensinando de novo, mas com amor. O Renato falou alguma coisa sobre isso, e não é para ser redundante, mas nós precisamos ser firmes e amorosos. Uma coisa não substitui outra. Não é porque eu sou amoroso que eu sou frouxo. Eu posso ser firme e amoroso ao mesmo tempo. Eu posso ser firme e ser capaz de disciplinar os meus filhos ao mesmo tempo. Eu já usei a varinha com as minhas filhas. Eu já bati nas minhas filhas. Sabe quantas vezes, Rodrigo? Uma vez em cada uma. Uma vez, durante uma situação específica, uma vez em 22 anos, quando a Rebeca tinha, sei lá, 6 ou 7 anos de idade,
Uma vez eu dei uma palmada nela. Uma vez. Nunca mais. Uma vez, Isabela tem 15 anos. Uma vez eu dei uma palmada na Isabela. E no caso das duas, eu depois conversei com elas e disse: você entendeu por que você apanhou? Não foi violência. Não é que você ficou 5 dedos da mão, né? Até porque eu tenho uma mão pequenininha, né? Então, não é grande coisa. Mas não é que foi um espancamento. Eu dei uma palmada. E depois eu perguntei para ela: você sabe por que você apanhou? Você entendeu? Entendeu que não pode fazer? Aí outro dia eu estava no supermercado e tinha lá um garotinho lá, sei lá, devia ter uns 4 para 5 anos de idade. Talvez um pouco menos, talvez de 3 para 4 anos de idade. E o garoto queria, porque queria alguma coisa que tinha na gôndola do mercado, não sei o quê. E a mãe, e o menino sacudindo o pé e batendo o pé e chorando, esperneando. E a mãe brigando com ele e tentando levantar, e aquela luta. Aí ela bufou e falou assim: ai, ninguém pode com esse menino. Se ninguém pode com esse menino com 3 anos de idade, como é que vai ser quando ele tiver 18? Então, nós podemos ser firmes. Nós podemos ser firmes e amorosos, sim. Então, eu recomendo para vocês: sejam firmes. Às vezes precisa ter uma repreensão mais dura. Pode chamar de varinha se quiser. Mas isso é exceção, não é regra. Se você passar a bater nos seus filhos todos os dias, essa correção não vai ter efeito. Eles têm que entender o que você está fazendo. E mais importante do que entender que você está corrigindo, eles têm que entender que isso também custa para você, porque eles têm que entender que você ama e que você não tem satisfação nessa correção. Porque se o seu filho achar que você é um sádico, a correção também não vai funcionar. Ele pode até ter medo de você. E ele vai respeitar você enquanto ele estiver debaixo da sua autoridade física. No momento em que essa autoridade física acabar, acabou o respeito. Então, tenha a certeza de que seu filho sabe que você o ama e que o castigo muitas vezes é doloroso para você também. Efésios capítulo 6, versículo 4 é um texto que não dá para não usar numa mensagem como essa. E vós pais, e aqui a palavra grega é pateres, pater, a palavra grega para pai masculino, e vós pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. Se o meu filho começar a achar que eu sou um sádico, e que eu tenho satisfação de bater, de castigar, de punir, meu filho vai perder o respeito por mim logo, logo. Eu preciso disciplinar o meu filho, a minha filha, sim, na admoestação do Senhor, né? Eu preciso criá-los debaixo da orientação do Senhor. Criá-los debaixo da palavra do Senhor, com amor. Eu posso, de novo, muitas vezes eu preciso ser firme. Aliás, quase sempre eu preciso ser firme. Aliás, eu sempre preciso ser firme. Não é? Não é de vez em quando, não é quase sempre. Sempre preciso ser firme. Meus filhos, seus filhos, têm que conhecer você. Sabe quando é que você... Eu disse para vocês que eu só bati nas minhas meninas uma vez em cada uma. Mas em determinadas ocasiões,
eu corrigi o que elas estavam fazendo ou falando com um simples olhar. Só de olhar. Eu de olhar, com um olhar, eu comuniquei para elas a minha desaprovação de alguma coisa. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, quando você conquista o respeito dos seus filhos, às vezes um olhar basta. Você não precisa falar nada. Talvez numa outra ocasião, até vale. Mas em determinadas ocasiões você não precisa falar nada. É só olhar. Então, não provoquem a ira dos vossos filhos. Não provoque. Hoje é um menininho. Mas você também já foi um menininho nos braços do seu pai, da sua mãe. E você cresceu. Se tornou forte e autônomo. E o problema é esse. Criar os filhos no temor do Senhor é fazer com que eles continuem te respeitando, independente da sua capacidade de punição física. Não é a questão da punição. É, na verdade, a questão do amor. Seja firme. Não é não. Ah, pai, não. Igual o que o Renato falou. Não é não. Que festa que nada? Não vai. Para aquela festa? Não vai. Não vai, pronto. Não, vou pedir para a mamãe. Se pedir para a mãe, vai apanhar. Porque está desafiando a autoridade. Não é não. Então, é não. E tem que entender por que não. Olha, não é porque não. Não, porque naquele ambiente, naquela ocasião, naquela situação, naquele dia. Então, é não. Seja firme. E não negocie, não barganhe. Mas se o senhor deixar eu ir, eu vou melhorar as notas no colégio. Então quer dizer que você pode melhorar as notas no colégio? Então vai melhorar e não vai. É assim mesmo. Barganha torta, né? Aliás, toda barganha é torta, né? Último princípio que eu quero passar para vocês. Ide pregai. O que isso tem a ver com ser pai? Tudo. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Todas as nações inclui o quintal lá de casa? Inclui. Às vezes nós estamos perdendo os nossos filhos por zelo demais. Não estou dizendo que não devemos ser zelosos, mas o zelo pela obra do Senhor começa pelo zelo dos nossos filhos. Eu não posso almejar um trabalho missionário num outro bairro, numa outra cidade, num outro estado, num outro país, enquanto meu filho se perde. Eu preciso, antes de olhar para um país distante, eu preciso olhar para o quintal da minha casa. E eu preciso pregar e fazer com que os meus filhos sejam discípulos como eu, porque eu quero que os meus filhos e a minha esposa vão para o céu comigo. Amém. Ide, portanto, e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Isso aqui, eu preciso fazer discípulos dos meus filhos. Lembra do manual? Senhor, me ajuda. Me ensina o que fazer com o menino. Me ensina a fazer das minhas filhas discípulas de Cristo. Eu tenho pedido isso desde o dia em que elas nasceram. Ensinando-as a guardar todas as coisas. Eu tenho ensinado. As meninas, quando as meninas nasceram,
elas já bebezinhas já iam para a igreja conosco, e elas cresceram domingo após domingo, indo para a igreja e voltando da igreja para casa. E à medida que elas iam crescendo, elas perceberam que tinha uma rotina na volta para casa. Nós saíamos da igreja comentando o sermão. Como é que foi o sermão, o que o irmão falou, como é que aquilo se aplica para a nossa família. E elas cresceram ouvindo isso. Quando nós saímos da igreja hoje, elas provocam a conversa. Elas mesmas perguntam. Elas comentam, falam assim, olha, o sermão... Elas comentam até os meus sermões. Elas comentam o que elas gostaram, o que elas não gostaram, o que elas entenderam, se elas ficaram com dúvidas. Isso tem sido uma prática nos últimos anos na minha família. Porque nós temos ensinado nossas filhas a guardar todas as coisas. E elas têm aprendido. Elas aprenderam desde pequenininhas. Desde pequenininhas. A Rebeca hoje, ela faz estágio. Ela faz estágio de enfermagem no Hospital Oswaldo Cruz em São Paulo, Hospital Alemão. E ela tem lá uma bolsa pequenininha, um valor mensal que ela recebe por esse serviço que ela presta lá, que é pequena, uma coisa pequena, porque ela é estagiária. Mas ela por conta própria, sem ninguém precisa dizer para ela separa o dinheiro da oferta dela. Isabela, qualquer dinheiro que a gente dá para Isabela tem 15 anos, é pequeno, é uma criança. Isabela apesar de ter 15 anos, assim, uma adolescente, Isabela é uma criança. Todos os termos da palavra criança. Mas ela, desde muito cedo, qualquer dinheiro que a gente dá para ela, você dá R$5 para ela, para usar no lanche da escola, ela separa uma parte desse dinheiro para dar na oferta. Porque ela tem aprendido conosco a guardar todas as coisas. Isabela queria se batizar antes dos 10 anos de idade. Rebeca e Isabela se batizaram com 11 anos de idade, porque elas não podiam mais viver sem participar da ceia do Senhor e sem celebrar a ressurreição do Senhor Jesus. Aquele gadareno que Jesus libertou, queria seguir Jesus. Mas Jesus disse para ele, não, volta para tua casa e conta aos teus tudo que Deus fez por ti. A obra missionária começa no quintal de casa. Nós precisamos voltar para casa hoje e ensinar em casa tudo o que nós aprendemos. Preciso sair da igreja no domingo de manhã e voltar para casa e colocar em prática. Antes que o almoço esteja na mesa, eu preciso começar a colocar em prática as verdades que eu ouvi no sermão. Volta para casa e faça das suas filhas, dos seus filhos, faça discípulos de Cristo. Um princípio extraordinário para o crescimento da igreja é que famílias fortes fazem uma igreja forte. Faça da sua família. Nós hoje aprendemos como ser servos de Deus. E acho que assim, de certa forma, todos nós temos um certo conceito de como servir a Deus. A lição foi muito propícia. Nós aprendemos como ser melhores maridos. E também não teve grande surpresa, porque a gente acaba ouvindo muitas dessas verdades de vez em quando, e às vezes esquecemos de pôr em prática. E hoje eu também não quis trazer para vocês nenhuma novidade, mas princípios verdadeiros, tirados da palavra de Deus, que podem ser aplicados na prática, para que nós sejamos melhores pais. Não melhores pais somente como melhores educadores, não somente como melhores provedores, não somente como melhores genitores, mas melhores pais na condição em que todos nós, cada um de nós e todos nós, precisamos fazer nossos filhos serem discípulos de Jesus. Porque se eu fracassar,
eu posso fracassar, é possível. Se eu fracassar em conduzir os meus filhos para Deus, olha como isso vai me abalar no sentido de falar de Jesus para outras pessoas. Deixa eu contar uma história para vocês. E com isso eu vou finalizar. Eu vou contar uma história e vou contar porque eu estou tão feliz hoje. Apesar da minha cara feia, eu estou feliz. Fiquem tranquilos. Durante o século XVIII, grande parte do transporte de carga nos Estados Unidos era feito através de barcos a vapor. Né? Vocês já ouviram, pelo menos alguma coisa, ou já viram filmes de grandes barcos com grandes rodas movidas a vapor subindo o rio Mississippi, subindo o Missouri. E conta uma vez eu vi uma história de um capitão, um jovem, bastante jovem, não sei dizer a idade, mas muito jovem. Ele era o mais jovem capitão da empresa, da companhia que ele trabalhava. E aquele capitão tinha recebido uma tarefa de entregar uma determinada carga para um cliente grande no alto do Mississippi. E ele, no meio do caminho, ele encontra um outro barqueiro, um outro capitão, mais antigo, mais experiente, que era concorrente dele nessas atividades. E eles tinham a mesma carga para o mesmo destino. E importava para ele, a vaidade dele exigia que ele chegasse primeiro. Então ele deu ordem aos marujos para que tacassem lenha no fogo, para que o vapor pudesse queimar mais e ele pudesse chegar primeiro. E ele e o outro no encalço dele, né? Parecia corrida de barco a vapor. Aí chegou uma hora que que o imediato virou para ele e falou assim: nós não temos mais lenha. Então ele disse: queima alguma coisa, queima os móveis. Aí ele começou a quebrar as cadeiras, as mesas e tacar lenha dentro da caldeira e nada. E aí o outro no encalço dele e não tinha mais nada. Ele falou assim: não tem mais nada, o que a gente vai queimar agora? Porque agora se a gente se nós pararmos agora, nós nem tão pouco vamos chegar no destino. Ele falou: queima a carga. É um absurdo. Ele vai chegar em primeiro lugar, mas ele vai chegar sem a carga. Às vezes nós estamos fazendo a mesma coisa com os nossos filhos. Nós estamos com tanto zelo e com tanta preocupação, desempenhando um papel de servo zeloso e esquecendo de cuidar dos nossos filhos. E aí nós falamos: queima a carga. Nós chegamos no destino, nós chegamos no propósito, nós cumprimos a missão, mas nossos filhos não vão juntos. Lição aprendida. Então, não queime a carga. Chegue ao destino, mas não queime a carga. Seus filhos são tão importantes como qualquer outra alma que você possa ajudar a salvar. Acrescido do fato que eles são seus filhos. Então, às vezes a gente tem que dar um passo para trás, retroceder e começar de novo, para que eles possam nos acompanhar no caminho para o céu. E agora eu quero dizer para vocês o motivo da minha alegria por estar aqui hoje. Eu já fui convidado para pregar em muitos lugares e por muitas razões. Às vezes por alguma qualidade que eu tenha, às vezes porque amigos como o Júnior gostam de mim e falam assim: vem para cá, você aproveita e almoça lá em casa. Mas foi a primeira vez que eu não fui convidado por nenhuma qualidade particular minha. Quando o Rodrigo gentilmente me ligou para convidar para essa mensagem, ele me convidou pelo exemplo das minhas filhas. Essa é a terceira vez que eu encontro o Rodrigo. Todas as outras duas vezes foram momentos breves.
E nós pouco conhecemos um ao outro. Mas ele conhece Rebeca. Ele trabalhou com a Rebeca no acampamento e ele conhece Isabela também no acampamento. E conhece o exemplo delas. E quando ele me convidou para falar para vocês sobre a função de pai, ele deduziu que eu posso falar sobre isso porque minhas filhas são uma bênção para Deus. Amém. Não existe outra razão que eu possa estar mais feliz do que o fato de que eu tenho tido a alegria de fazer das minhas 2 filhas discípulas de Jesus. Amém.